Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi, eu sou administrador pela Fundação Getúlio Vargas e hoje vamos falar sobre estratégia. Eu particularmente, gosto da definição de estratégia do xadrez. Em xadrez nós temos 3 estratégias básicas. A primeira estratégia é dominar o centro do tabuleiro de xadrez. A segunda estratégia é desenvolver o maior número de peças possível. E a terceira estratégia é rocar o mais rápido possível. Então essas são as 3 estratégias mais básicas que todo mundo aprende quando está aprendendo xadrez. E qual que é a definição de estratégia para o xadrez? Então, estratégia é o que fazer. É só isso. É o que fazer. Você tem um objetivo, o objetivo do xadrez é capturar o rei adversário. Então você pode ter tido quase todas as suas peças capturadas, mas sobraram ali 2, 3 peças que você conseguiu capturar o rei do adversário e o adversário ainda estava com praticamente todas as peças dele, você ganhou o jogo, independente da quantidade de peças. Então o objetivo do jogo de xadrez é capturar o rei. E as estratégias são aquelas que eu te falei, essas 3 estratégias que eu falei. E essas estratégias respondem o que fazer para capturar o rei. E o que é tática? Tática é como capturar o rei. Então, a estratégia é, primeira estratégia, dominar o centro do tabuleiro. Qual que vai ser a tática? Como que eu vou dominar o centro do tabuleiro? Eu vou jogar com as peças centrais, com os peões centrais no começo, eu vou direcionar as forças das peças para o centro e assim por diante, e assim vai. Esse é o como, essa é a parte tática. Então a tática responde como fazer, como executar a estratégia. Então, recapitulando. A estratégia é o que fazer e a tática é como fazer. Não confundam, isso é uma confusão muito comum. Não confundam objetivo. O objetivo do xadrez no xadrez é capturar o rei. As estratégias são as 3 que eu falei e as táticas são como fazer, como executar essas estratégias. Não confundam o que fazer com o objetivo. Essa é uma confusão muito comum. Então, o objetivo de uma empresa, por exemplo, é entregar conhecimento, como no caso deste canal. Então, esse é o objetivo. Qual que é a estratégia? A estratégia é colocar vídeos no YouTube para vocês aprenderem o que fazer para terem sucesso na sua empresa. Então a estratégia, o objetivo é um, a estratégia é outra. Certo? Deu para entender essa diferença? E estratégia e tática também são 2 coisas diferentes. Então, vamos lá. O objetivo é o objetivo da empresa. É por que a empresa, qual que é o maior objetivo da empresa? Por que a empresa existe? A estratégia é o que fazer e a tática é como fazer. E aí você tem a operação, que é a própria movimentação da pedra no xadrez, ou, no caso de uma empresa, é a operação em si, é a linha de frente da empresa. Isso é importante entender. Se você não sabe o que é estratégia, você não vai entender do que o cara está falando. E reparem numa coisa, se vocês pegarem um filme da SWAT, por exemplo, um filme americano sobre a SWAT, sempre tem aquele momento em que o oficial da SWAT discute com um superior engravatado sobre alguma questão. Eles debatem sobre alguma questão, não entram em conflito sobre uma dada questão. Quando esse conflito acontece, olha só, a SWAT, o que é a SWAT? A SWAT é a polícia tática de lá.
certo? Então a polícia tática. O que é tática? É o como fazer. Quando ocorrem essas discussões, esses conflitos, geralmente o oficial da SWAT está querendo definir o que fazer. Mas a função dele não é definir o que fazer. A função dele é definir o como fazer. Mas aí, se não tivesse, claro, esse elemento esse conflito no meio do filme, o filme não ia ter tanta graça. Mas, na verdade, o oficial da SWAT é que está errado. Ele não está lá para decidir o que fazer. Ele está lá para decidir como fazer. Ele é o cara técnico. E o cara engravatado é o cara que define a estratégia. Então, por isso que é nas mãos dele que está o que fazer. E reparem bem nisso no filme. O cara engravatado, ele está falando o que fazer, e o cara, o oficial da SWAT, ele vem tentar interferir naquela estratégia. E acaba dando certo para dar o crédito para a SWAT no filme, para o filme ter graça, claro. Mas legal, reparem então nessa consistência do que eu estou falando aqui nesse vídeo com um filme da SWAT qualquer. Pode pegar qualquer filme que vai ser sempre nesse sentido. Os americanos entendem muito bem, eles usam esse conceito dessa forma, tá bom? Então, estratégia é o que fazer, tática é como fazer, objetivo é diferente de estratégia, ok? Compartilhem esse vídeo, deem um curtir aí embaixo, façam um comentário e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!